Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor me confiou ao coração se encontra em Isaías 38. Como de costume, vou tomar a leitura da palavra e vou ser o mais objetivo possível nesse vídeo. Isaías 38 diz assim: Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Ele disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você vai morrer e não vai se recuperar. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías, dizendo: Vai dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, ouvi a sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Irmão, olha que interessante isso. Eu vou ser o mais rápido possível, mais objetivo. Percebe uma coisa. Nessa palavra de Isaías 38, a Bíblia diz que Ezequias, ele pega uma doença mortal. A doença que ele pega não tinha cura, uma doença para a morte. A Bíblia é bem clara em dizer que era uma doença mortal. Escuta isso aqui. Aí a palavra do Senhor afirma que no momento que ele pega essa doença mortal, a Bíblia diz que o Senhor tinha mandado Isaías, o profeta, ir lá na casa de Ezequias, e disse assim o Senhor: Isaías, vai até Ezequias, diga para ele, ponha em ordem a sua casa, porque você vai morrer e não vai se recuperar. Percebe o que Deus falou? Fala para ele colocar a casa dele em ordem, porque ele vai morrer e não vai se recuperar, não vai ter restauração, está determinada a morte. Irmão, percebe uma coisa. Sabe o que eu achei interessante nessa palavra? Percebe o que Deus fala? Ponha em ordem a sua casa, porque você vai morrer e não vai se recuperar. Então percebe que antes de a morte chegar, o Senhor mandou ele colocar a casa em ordem antes de a morte chegar. Percebe? Antes de a morte chegar, Deus dá oportunidade para a gente consertar a casa. A casa que Deus fala aqui somos nós. A casa é você. A Bíblia diz que o templo do Espírito Santo é você, você é a casa. Escuta isso aqui. Presta atenção no que Deus fala. Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você vai morrer e não vai se recuperar. Então percebe que Deus dá oportunidade para consertar a casa antes de a morte chegar. Já parou para pensar que Deus dá oportunidade para você consertar a vida antes de você perecer? Agora, por que Deus dá oportunidade de consertar a vida antes de a morte chegar? Sabe por quê? Porque lá em Ezequiel 33:11, o Senhor vai dizer assim para Ezequiel, presta atenção. Ezequiel 33:11, olha o que Deus fala. Presta atenção. Diga-lhe, juro pela minha vida, diz o Senhor, palavra do soberano, não tenho prazer na morte do ímpio, antes tenho prazer que ele se desvie de seus maus caminhos e viva. Volte de seus maus caminhos, porque você deveria de morrer, ó casa de Israel. Percebe uma coisa, olha o que Deus fala, lá em Ezequiel 33:11, Deus tinha falado para Ezequiel, diga para o ímpio, que eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta. Então por isso que Deus dá oportunidade para consertar a vida, porque Deus não tem prazer na morte de um ímpio, porque se o ímpio morrer sem salvação, filho, Deus não tem prazer. A Bíblia diz que o Senhor tem prazer na morte de seus santos, e precioso para Deus é a morte de um justo, mas a morte do ímpio, o Senhor não tem prazer. Deus não tem prazer que uma pessoa morre, filho, sem arrependimento. A Bíblia diz que o desejo do Senhor é que todos sejam salvos e se arrependam. Filho, Deus quer que a gente se arrependa, irmão. O próprio Jesus, ele disse, por onde vocês for, diga, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Irmão, que Deus quer arrependimento. Percebe uma coisa, olha o que Deus falou para Isaías. Isaías, vai até Ezequias, fala para ele consertar a casa, colocar a casa em ordem, porque vai morrer. Percebe? A oportunidade que Deus dá para a gente consertar a vida antes de a morte chegar. Irmão, a Bíblia diz que o Senhor, ele é lento para se irar, ele é cheio de amor e misericórdia. O Senhor dá oportunidade, irmão. Deus dá chance para a gente. Percebe? Olha a oportunidade que Deus está dando para Ezequias.
Antes de ele morrer, Deus dá oportunidade para consertar a vida. Quantas oportunidades o Senhor não te dá? Quantas chances Deus não dá, irmão? Só de você abrir os olhos e respirar, Deus já te deu oportunidade. Porque a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova toda manhã sobre as nossas vidas. Eita glória! Aleluia, Deus! Escuta isso aqui. Eita Jeová! Eu vou falar, Jesus. Escuta, presta atenção. Aí a Bíblia diz lá em Isaías, escuta só. Eu vou voltar para o livro que eu estava. Percebe que lá em Isaías, Deus falou para Isaías chegar em Ezequias e dizer para Ezequias colocar a casa dele em ordem, porque ele morreria e não escaparia. Então percebe que Deus sempre dá uma oportunidade. Deus dá chance, irmão. O Senhor dá oportunidade, irmão. Deus é um Deus de oportunidade, é um Deus de princípio, é um Deus de recomeço. Aí escuta isso aqui. Aí percebe que quando Isaías falou assim para Ezequias: Ezequias, assim diz o Senhor, põe em ordem tua casa, porque você vai morrer e não vai escapar. A Bíblia diz que quando Ezequias ouviu essa sentença, a palavra do Senhor afirma que Ezequias, ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor e começou a dizer: lembra, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. Ezequias chorou amargamente. Percebe uma coisa, quando Isaías falou assim: Ezequias, o Senhor manda te dizer que tu vai morrer e não vai escapar, coloque em ordem a tua casa. Quando ele fala isso, a Bíblia diz que Ezequias, quando ele ouve isso, ele começa a chorar. Ele começa a virar o rosto para a parede, começa a chorar e começa a orar. Percebe que ele começa a orar quando ele ouve que ele vai morrer. Aí a Bíblia diz que ele vira para a parede e ele começa a falar: Deus, lembra, Senhor, de quando eu andei com integridade, quando eu fiz o que tu aprovas. Percebe que ele está falando para Deus: Senhor, tu lembra o que eu fiz? Lembra quando eu andava com fidelidade? E ele começa a chorar e começa a orar. A Bíblia diz, irmão, que ele chorou amargamente. O choro de Ezequias foi amargo. Aí a Bíblia diz que Deus falou assim, depois que ele orou, olha o que Deus falou para Isaías. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vai dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus dos seus antepassados, o Deus de Davi, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, acrescentarei 15 anos da sua vida. Percebe uma coisa, Deus tinha falado que ele ia morrer, só que quando ele orou e quando ele chorou, Deus falou assim: Isaías, volta lá, fala para ele que eu ouvi a oração dele e vou acrescentar 15 anos. Por causa da oração, por causa da humilhação, a oração fez Deus mudar decreto. No lugar da morte, teve vida, por causa da oração. Aleluia, Deus. Irmão, a oração faz Deus mudar decreto, rapaz. Aleluia, Deus. Eita, Jeová. Eita. Irmão, isso aqui é muito forte, irmão, pelo amor de Deus. Olha que tremendo, presta atenção. Ele ia morrer. Estava determinado que ele ia morrer. Só que a Bíblia diz que ele vira para a parede. E ele começa a chorar, ele começa a orar. Quando ele começa a chorar e começa a orar, Deus falou assim: Isaías, volta lá. O mesmo que tinha dado o recado de morte é o mesmo que vai voltar com palavra de vida. Por causa da oração. Aleluia, Deus. A oração faz Deus mudar decreto, irmão. Você quer ver uma coisa? Você lembra de Atos 12? Se não me falha a memória, a Bíblia diz que Pedro, ele estava na prisão. Herodes tinha prendido Pedro. Só que a Bíblia vai dizer que a igreja estava orando sem cessar a favor de Pedro. E quando a igreja estava orando, a Bíblia diz que desceu o anjo do Senhor dentro da cela. Escuta isso aqui. Quando o anjo desceu lá dentro, a palavra do Senhor afirma que o anjo desceu, soltou Pedro e disse assim: Pedro, põe a capa, coloque o cinto e me siga. Percebe? Herodes estava planejando colocar Pedro para ser envergonhado. Só que a igreja estava orando. Por causa da oração da igreja, o anjo desceu com livramento. Eita Jesus, irmão. Quando você ora, se você tiver noção do poder que tem a oração, a Bíblia diz que a oração de um justo em tudo tem seus efeitos. Jesus disse: tudo que vocês pedirem oração e crê, já receberão. Irmão, a oração move Deus. Escuta isso aqui. Percebe? Percebe uma coisa. Percebe que
Deus falou assim: Isaías, volta lá e fala para Ezequias que eu ouvi a oração e vi as lágrimas. Deus falou que ouviu. Então percebe, quando ele orou, foi Deus que ouviu. Porque a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não possa ouvir, e teus braços não têm encolhidos para que não possa salvar. Deus está com os ouvidos abertos, irmão. Escuta isso aqui. Deus ouviu a oração de Ezequias e Deus viu as lágrimas. Aí Deus falou assim: volta lá. Volta lá e fala para ele que eu vou acrescentar 15 anos de vida. Percebe? O homem tinha uma doença mortal, mas só porque ele orou, Deus acrescentou vida no lugar da morte. Só tem um jeito de fazer Deus mudar de ideia: através da oração. Porque a oração faz Deus mudar decreto. Escuta isso aqui. Um homem que estava determinado a morrer, ele começou a orar e começou a chorar. Olha o que Deus fala: Isaías, volta lá. Fala para ele que eu vou acrescentar 15 anos na sua vida. Deus deu mais 15 anos para quem estava à beira da morte. Por causa da oração. Deus prolongou os dias. Deus prolongou os anos. Por causa da oração. Olha que tremendo, irmão. A Bíblia diz que o Senhor é que dá vida e o Senhor é que tira a vida. Escuta isso aqui. Um homem que ia morrer, quando ele ora, Deus acrescentou vida. Olha o poder que tem a oração. Irmão, a Bíblia diz para você nunca deixar de orar, para você orar sem cessar. Olha a importância que tem a oração. Escuta isso aqui. Aí percebe que Deus, ele acrescentou mais 15 anos de vida por causa da oração de Ezequias. Então percebe que a oração faz Deus mudar de ideia. Fica com essa palavra e reflita nisso em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.